Criador dos membros da nossa família. Ele criou cada um, Ele conhece cada um. Então vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, vem sim, ó Deus, vem sobre o nosso viver, Senhor. Oh, que nós mais precisamos, meu Pai, a Tua presença. Então venha hoje, meu Pai, nos fortalecer, e que hoje esse meu irmão, essa minha irmã, venha sair daqui com a bênção do altar. Oh, meu irmão, Deus tem uma bênção desse altar para a tua vida, para a tua família. Ele tem uma bênção e você vai sair com ela em nome de Jesus. Então levante as mãos na direção do altar e você vai dizer: é no teu altar, Senhor, no teu altar. Que teu brilho resplandece em mim para renascer, para renascer. Chega na minha casa, chega na minha vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, que Ele merece todo louvor e toda glória, e vamos louvar declarando: é no teu altar, e é no teu altar, Senhor, no teu altar. Graça e paz a todos, amém? Vamos sentar em nome de Jesus. Estamos aqui
na terceira reunião do dia, pessoal. E a bênção tá grande, tá bonita, principalmente pelo entendimento da palavra. Quando a gente entende a palavra, a gente recebe a bênção, né? Até porque a Bíblia diz que o nosso povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Mas se eu tenho conhecimento, eu já não sofro mais, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no Evangelho ou no Novo Testamento, né? No livro de Atos dos Apóstolos, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 30. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, paz de Cristo, 17, versículo 30. Vamos ler aqui o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30. Olha o que diz aqui a santa palavra de Deus, meus irmãos. Diz assim, ó. Vamos lá. Atos 17, verso 30. Nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Quem ajuda? Cadê os irmãos passando aí? Cadê os ministros, meus irmãos? Vai achar. Tá na tela também, né? Então tá bom. Atos 17, versículo 30. O que diz o texto? Achou? Muito bem. Então vamos lá. Atos 17, versículo 30, é nosso versículo base, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus. E diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém? Então, meus irmãos, isso aqui é o que Deus quer de nós. Deus nos quer, irmãos, nesse comportamento aqui de Deus, nessa mentalidade, nesse pensamento. O que Deus quer de nós para que a bênção chegue para a gente hoje? Que a gente haja dessa maneira. Veja que Deus está dizendo, Ele não tendo levado em conta, né, o tempo da ignorância. Como assim, pastor? Sabe aquele tempo que a gente vivia no pecado? Talvez você era alguém que vivia no centro espírita, na bruxaria, vivia talvez na bebida, vivia lá nas farras. Deus não leva em conta mais esse tempo. Amém? Quando você vem para Deus, Ele não leva mais todos aqueles pecados que a gente cometia. Talvez você já acendeu vela para as almas. Eu lembro na minha família, de vez em quando, acho que era bem minha tia era um pouco mais, né? Amém? E aí, às vezes eu ficava lá em casa, atrás da casa, tinha um bocado de velinha lá. Eu falei, para que essa velinha aqui? Eu, criança, não entendia nada, né? Amém? Quer dizer, era a velinha das almas. Isso é pecado, irmão. Né? Que a Bíblia diz que é pecado consultar morto, consultar espírito. Mas tudo isso, Deus está dizendo aqui que Deus não leva mais em conta. Quando? Quando você se arrepende, quando você vem para Deus arrependido, querendo uma vida nova, Deus não leva mais em conta todos aqueles pecados, porque Ele vai ser lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Amém? Então Deus não leva em conta, Ele não tem um olhar. Quando a pessoa vem para a presença de Deus cheia de pecado, cheia de falha, Deus não tem um olhar, irmão, de querer o pior para essa pessoa. Não. O olhar de Deus é um olhar de misericórdia. E é esse olhar que Deus quer que tenhamos com os nossos familiares, com os filhos, com os parentes, principalmente com todos, né? Mas principalmente com aqueles que ainda estão na ignorância. Na ignorância aqui é o sentido espiritual. Na ignorância da falta de conhecimento. Tem familiares que eu sei que ainda não tem Jesus. Eu não posso querer dele um comportamento, irmãos, como de um cristão. Não tem como. Então a gente tem que ter esse olhar, irmão, para que a nossa família tenha a bênção. Porque às vezes, por falta desse olhar, nós mesmos muitas vezes nos magoamos, nós mesmos nos ferimos. Muitas vezes, por causa falta desse olhar misericordioso, às vezes a gente não aceita, se revolta. É claro que alguns comportamentos nos ferem, claro que alguns comportamentos, meus irmãos, é duro, não é fácil às vezes, mas a gente tem que olhar para eles com um olhar de misericórdia. Amém? Com aquele olhar de quê? Que assim como Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não leva em conta o comportamento errado, às vezes, de um filho, de um marido, de uma esposa, né? Por quê? Porque se ele não tem Jesus, irmão, se ele não tem conhecimento da palavra de Deus, infelizmente, o comportamento dele vai ser esse mesmo. Não vai ser o melhor dos comportamentos, né? Fere. Dói. Porque muitas vezes o comportamento que ele está tendo não é que você como pai ensinou para ele, não é que você como mãe ensinou para ele. Amém? Fere, dói.
mas tenha um olhar de misericórdia, e isso vai trazer bênção para eles, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ou seja, não tem um olhar de não, esse meu filho é o demoniado, esse filho é o perturbado, não. Tem um olhar de que esse filho é uma bênção, esse marido é uma bênção. Ele só está se comportando errado porque ele ainda está na ignorância espiritual. Amém? Eles estão na ignorância. Quer ver um exemplo de quem agiu assim? O apóstolo Paulo em Atos 16. Aí do ladinho, Atos 16, vamos ver aqui, ó. Amém? Atos 16, nós vemos o apóstolo Paulo se comportar dessa maneira. Lá na altura do versículo 23, ó. Atos 16, na altura do versículo 23. Aqui já fica mais resumidozinho, para a gente poder entender o que Deus quer de nós nesta reunião, nessa noite, para Ele abençoar, né, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Então você que tem a sua Bíblia, aí do ladinho, Atos 16, versículo 23. Quem achou, diga amém. Pertinho aí, diz assim: e havendo-lhes dado muitos o quê? Açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, e o qual, tendo recebido a ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então vamos entender. Quem foi que foi mandado prender? Foi mandado prender o Paulo e Silas, dois homens de Deus, dois apóstolos do Senhor, dois mesmos servos de Deus, pregadores do Evangelho, amém? E ele foi mandado prender eles de maneira injusta. E eles disseram assim: olha, ele prende eles com toda a segurança. O carcereiro disse: pode deixar comigo, que eu já tenho uma cela especial para ele. A pior cela que tinha. Aqui tinha um tronco no meio, aonde eles amarraram as mãos dele, prenderam, acorrentaram as mãos e acorrentaram os pés no tronco. Ficaram ambos lá trancados, com as mãos presas assim no tronco, o tronco no meio, a mão assim, ó. E eles lá presos. Quer dizer, o carcereiro botou na pior cela que tinha. Quer dizer, eles estavam presos, não precisava botar no tronco. Pastor, como é que o senhor sabe que eles estavam no tronco? É só você ler o texto que diz, meus irmãos, que eles foram acorrentados aqui, ó. Os pés, ó lá. Ele segurou os pés no tronco. Então pegaram, perdão, até falei as mãos, perdão, foi os pés. Pegaram o tronco e amarraram os pés dele lá. Então, preso, amarrado no tronco. Já estava numa cela. Precisava botar no tronco. O carcereiro agiu com dureza, né? Com ele, às vezes com bruteza mesmo. Botou na pior cela que tinha, no tronco, né? Mas Paulo e Silas fez o quê? Orou. Então estão lhe tratando mal? Ora por ele. Estão lhe perseguindo? Ora por ele. Amém? Estão tentando ver o seu fim? Ou estão agindo com você de maneira injusta? Faça o quê? Ora por eles. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. E começaram a orar, para resumir. Deus mandou um terremoto na prisão, né? Mandou um terremoto, sacudiu os alicerces todos, e a Bíblia diz que abriu as cadeias de todos. De todo mundo ali abriu as cadeias. Resultado, a Bíblia diz, meus irmãos, então, que o carcereiro acordou. Quando ele acordou, que viu o barulho das cadeias se abrindo tudo, ele desesperou-se. Ele entrou naquele desespero todo e pensou: já era, todo mundo fugiu, né? Ou se não fugiu, vão fazer alguma coisa comigo, né? Vamos ler a parte que o carcereiro acorda? Versículo 27. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas das prisões de todo, né? Das prisões, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham o que, irmãos? Fugido. Antigamente, irmão, o carcereiro, se o preso fugisse, ele era responsabilizado. Amém? Não era como hoje, não. Amém? É que era um tempo diferente, irmão. Quando alguém ficava responsável pelos presidiários lá, se alguém fugisse, o carcereiro era responsabilizado, né? Hoje não, o pessoal foge, né? Tem carcereiro até que dá uma forcinha, né? Não tô vendo nada, não. Mas antigamente, o negócio era sério, irmão. Presídio, o negócio era... Amém? Então ele dizia assim, ó, se fugisse alguém, ele era responsável. Então ele, com medo do que tinha, fugiu todo mundo, já era a minha vida. Amém? Ele, naquele espírito todo, ele puxou a espada para se matar. Ele já ia se matar. Fosse hoje, ele estaria puxando uma arma, um revólver, para dar um tiro na cabeça, para se matar. E aí Paulo e Silas fez o que, pastor?
Disse, se mata mesmo. Foi isso? Não. Me tratou mal. Pronto, aí se mata mesmo. Foi isso, não? Não, Paulo e Silas não faz isso. Qual é o comportamento de Paulo e Silas? Foi deixar aquele homem se matar? Aquele homem que o maltratou Paulo, maltratou Silas, botou na pior cela, amarrou os pés no tronco. O que Paulo e Silas fez? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Então, quando meu irmão, algum familiar nosso agir mal conosco, meus irmãos, amém? Não faça mal para ele. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o quê? Com o bem. Faça bem para ele. Age dessa maneira. É o que Deus quer. Mas pastor, mas esse meu filho, mas esse marido, mas essa esposa. Pois é, meu irmão, mas não estão na ignorância. Amém? Pastor, mas eles não estão, né? Mas, irmãos, estão na ignorância. O inimigo, às vezes, está usando eles nem percebe, né? Às vezes, estão sendo usados pelo inimigo e nem percebe. E a gente tem que ter o quê? A sabedoria para não deixar aquilo entrar no coração. Não leve em conta a fala de um marido que está na ignorância. Não leve em conta a fala de uma esposa que está na ignorância espiritual. Não leve em conta a fala de um comportamento de alguém que ainda está na ignorância espiritual. Não leve em conta, para você não se ferir, você não se magoar. E em vez de agir com sabedoria, você vai agir de maneira bruta, né? Amém? Então libere o perdão, amém? Abençoe aquela pessoa, não deixe ele se fazer mal não, tente ajudar. Paulo tentou ajudar ele aqui, né, irmão? Faça mal, não faça nada não, né? E aí o versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, todo tremendo, se prostrou ante Paulo e Silas. Sabe por que se prostrou? Arrependido. Pois te fiz tão mal. Eu te fiz tão mal, né? Sabe por que você pode, né, irmão? Que ele deve ter dito, Paulo, eu te fiz tão mal, vocês dois, tranquei vocês na pior cela, amarrei no tronco e vocês não deixaram me matar. Vocês não me maltrataram. Vocês poderiam ter dito, se mata mesmo, né? Não é verdade? Ou formar uma rebelião, que estava toda a cela aberta, e dar uma pisa nesse carcereiro aí, né? Não. Então, quer dizer, aí se prostra, como quem diz, olha, realmente vocês são diferentes. Amém? Me ajudem. Aí o versículo número 30 diz, e tirando-os para fora, diz, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Quer dizer, antes o carcereiro estava trancando eles na cadeia. Agora, ele estava tirando eles para fora da cadeia. Tá vendo? Aqueles que te maltratavam, aqueles que antes faziam coisa errada com você, por causa da ignorância, quando eles se converterem, eles vão te tratar tão bem. Aquele filho que está agindo errado vai mudar. Vai agir bem, aquele marido vai mudar, aquela esposa vai mudar, aquele familiar vai mudar. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vai mudar o tratamento. Quando? Quando você orar por eles, quando você buscar a Deus por eles. Amém? Família no altar, né, pessoal? Olha lá. Aí disseram assim, Aí ele prostrou-se perante Paulo e Silas, tirando para fora, e disse, senhores, olha como é que ele diz, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Quer dizer, antes joga no cárcere de todo jeito, né? Com bruteza e tal. Mas agora é senhores. Tá vendo o respeito como mudou? É aquele filho que não respeita mais. É aquela esposa, aquele marido que não respeita mais um ao outro. Isso vai mudar. Amém? Não vai voltar o respeito, vai voltar aquela, né? Aquela união, né? Amém? Enfim, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha, querem salvação. O seu familiar vai lhe perguntar: o que eu faço para ser de Jesus? Para ser uma crente como a senhora, ser um crente como o senhor. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, pessoal? Glória a Deus. O que é que eu faço? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e quem? E a tua casa. Diga amém. E resultado lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seres, foi todo mundo batizado. Tá vendo que agir? Entendendo que aquela atitude dele lá, de trancar ele no cárcere, de amarrar no tronco, foi uma atitude de alguém que estava na ignorância, irmãos. Alguém que estava na ignorância. Resultado, eles aceitaram Jesus, a casa toda foi batizada. Diga amém. E para terminar, o versículo de número 34 diz: então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença
em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Quer dizer que a casa deles inteira, irmãos, se alegrou no Evangelho, se alegrou na mesma fé, na mesma crença de Paulo e Silas. Por quê? Porque eles agiram como homens de Deus devem agir. Amém? Eles agiram levando em conta a ignorância daquele carcereiro. Ele não estava, irmão, em condições de conhecimento de quem era Deus, quem era eles diante de Deus. Ele não tinha o conhecimento. Então maltrataram, ele maltratou os apóstolos, mas maltratou na época da ignorância, irmãos. Então muitas vezes na ignorância espiritual, na ignorância da falta de conhecimento, muitas vezes são maltratados, mas Jesus quer fazer a obra. Amém, meus irmãos? Tá certo? Então o que é que Deus quer de mim hoje, pastor? Que você haja como Jesus agiria. Como Jesus agiria com o seu marido diante de alguns comportamentos estranhos, errados, né? Como Jesus agiria diante do filho que está agindo errado? Como Jesus agiria diante daquele que lhe maltrata, que talvez fala mal de você, ou lhe xinga, né? E age de maneira errada. Como é que Jesus agiria? Amém? E vou terminar aqui no texto bíblico de Lucas 6,36, onde a gente vai ver aqui como Jesus quer que a gente venha agir com os nossos familiares, parentes, amigos, que muitas vezes nos maltratam por causa da nossa fé. Amém? Como é que Deus quer que a gente venha agir? Vamos terminar aqui. Lucas, capítulo 6, versículo de número 36, meus irmãos. Vamos lá. Lucas, capítulo 6 e versículo de número 36. Aqui você vai ter esse conhecimento, amém? Olha lá. Lucas 6, 36. Amém? O que é que diz o texto aí? Como é que Deus quer que a gente venha agir? Sede, pois, o quê? Misericordiosos, como também vosso Pai é o quê? É misericordioso. Quem entendeu agora como Deus quer que a gente agir? Deus quer que, assim como Deus agiu conosco com misericórdia, Deus quer que você haja com os ímpios ou com os parentes que ainda estão na ignorância espiritual, com um olhar de misericórdia. E se agirmos assim, a nossa casa, o nosso lar, meus irmãos, vai ser uma bênção. Porque crendo em Jesus Cristo, será salvo tu e quem? Tu e a tua casa. Há uma promessa, mas nós temos que ter um olhar para eles, que eles ainda estão na ignorância. Eles não vão ter um comportamento, às vezes, exemplar, não. Eles não vão ter um comportamento legal, não, irmão. Muitas vezes vai ser um comportamento da ignorância. Mas Jesus vai fazer a obra em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos agora, meus irmãos, fazermos a oração da família. E como é que vamos orar pela família agora? Com qual olhar? Como é que Deus quer que você olhe para esses familiares que você trouxe a foto aqui? Com um olhar de quê? De misericórdia. Quem entendeu a palavra hoje? Você entendeu? É assim que Deus quer que você age. Se a gente agir assim, a bênção vai chegar na vida deles, tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Isso, vamos ficar de pé. E vamos orar. Cadê a garrafinha com água? Quem trouxe a garrafinha com água? Você vai levar hoje, né? Uma bênção para a família através das águas. Já tem a garrafinha já? Tem? Segura aí. Segura a garrafinha com água. Segure o pedido da família, né? Então, quem trouxe isso daqui? É a família no altar. Pessoal, é a campanha Minha Família no Altar do Senhor. Amém? Então, enquanto eu oro aqui, vai ter o obreiro ungindo as garrafas com água aí. E também eu vou estar ungindo aqui as fotos. Foto é comigo. As garrafas com água é com os obreiros, tá? Vamos, irmãos? Amém? Levante as águas, levante o pedido se tiver. Pai amado, Pai querido. Assim, meu Deus, como o apóstolo Paulo e Silas agiram, meu Deus, diante daquele carcereiro, meu Pai. Essa é a maneira que o Senhor quer, meu Pai, que venhamos agir. O Senhor quer que a gente não venha agir, meu Deus, sabe, de maneira dura, de maneira, sabe, querendo a condenação, o pior. Não, Jesus. O Senhor quer que a gente venha agir, meu Deus, com um olhar de misericórdia. E é nesse olhar de misericórdia, Deus, que pedimos uma bênção para a nossa família através dessas águas. Meu Deus, coloca uma bênção para a família através dessas águas. Quando esse meu irmão, essa minha irmã, meu Deus, levar essa água ungida, consagrada para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para alguém da família. Meu Deus, que eles sejam tocados. Meu Deus, que eles sejam transformados em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço agora.
Cadê os obreiros agora? Pode ungir. Isso, pode ungir agora as garrafinhas com água. Isso. Eu vou descer aqui no altar que eu vou ungir as fotos, as peças de roupa. Oh, meu Deus, eu quero agora consagrar, meu Pai, ao Senhor. Abençoa, meu Pai, agora as fotografias, as peças de roupa, os documentos. Oh, meu Deus, chave do carro. Deus vai consagrando. Aonde leva ali a família e as crianças, Deus, da família. Oh, Deus, é os oprimidos, Deus, pedido de oração que está aqui no altar. Em nome de Jesus, meu Deus, traga, meu Pai, libertação total e completa. Arranca, meu Pai, os vícios. Arranca, meu Pai, as forças malignas que possam agir na vida, meu Pai, dessas crianças, desses jovens. Meu Deus, vai libertando a cachaça do álcool, vai libertando, meu Deus, das drogas, vai colocando, meu Pai, agora as tuas mãos, em nome de Jesus, meu Deus, coloca, Senhor, as tuas mãos em cada pessoa aqui da família e vai abençoando, vai arrancando as forças malignas, meu Pai, e entra na vida deles, meu Deus, com o teu poder. Entra na vida deles, meu Pai, agora, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, meu Pai. Entra na vida dos nossos familiares. Pode falar com Deus, meu irmão. Pode orar, peça a Ele. Diga, meu Deus, entra no coração deles. Tira o coração de pedra, meu Pai. Tira a ignorância espiritual. Oh, Espírito Santo. E que eles se convertam. Que eles sejam convertidos, meu Pai, ao Senhor. É o que nós te pedimos agora, meu Deus, na certeza, meu Pai, que o Senhor pode abençoar a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Oh, peça para Deus entrar na vida deles agora. Entra na minha casa, entra na minha família, mexe com a estrutura. Diga, sara todas as... Me ensina a ter santidade, quero amar, porque o Senhor é meu bem. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa.
e santidade. Quero amar. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre aqui na minha casa, aqui na minha vida. Oh Deus, salva minha família. Diga, eu quero a salvação do Senhor na minha família, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos que digam amém. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus bem forte. Em nome de Jesus, aplaude Ele. E entra na minha casa, minha vida, mexe com a estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Prometa a ti, Deus, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre aqui na minha casa. Diga, aqui na minha casa, aqui na minha vida. Diga, ó Deus, salva minha família. Vamos aplaudir Jesus porque Ele salva a nossa família, amém? Glória a Deus, amém, meus irmãos? Ele salva a nossa casa, glória a Deus, amém? Pediu com fé? Agora, meu irmão, creia em nome de Jesus, tá bom? Pode sentar, agora vamos marcar a nossa segunda bênção, essa segunda temporada, né, irmão? Uma primeira temporada, minha família no altar, e aí estamos dando continuidade à segunda temporada agora, marcando duas letrinhas, né? Aqui por semana, F de família e A de altar, tá bom? Que significa família no altar. Diga amém. Amém, meus irmãos? Que é família abençoada. Vamos declarar juntos, meus irmãos? Família abençoada, família no altar. Amém, meus irmãos? Mais alguém quer declarar isso? Isso, em nome de Jesus. Quem mais? Vamos declarar mais uma vez? É duas vezes hoje, né? Duas vezes. Vamos lá. Família abençoada, diga comigo. Família abençoada é família no altar. Amém? Mais uma vez. Família abençoada é família no altar. Amém? Vamos declarar isso agora. Estenda a mão na direção do altar, que está aqui as fotos, né? Você que trouxe a foto da família e tudo mais, que colocou aqui. Estenda a mão para o altar e vamos declarar agora. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Família abençoada é família no altar.